A paz de Deus de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Reis, capítulo 22. O título do capítulo é Acabe faz aliança com Josafá. Então, aqui essa aliança, tanto o rei de Judá, o Josafá, como Acabe, eles vão se unir para combater a Síria por disputa de terra, né? Só que aqui, a parte mais importante deste capítulo vai ser como o profeta Mica ele vai profetizar contra o Acabe, né? Conforme a gente vai ver aqui na leitura. E ele vai revelar como funciona o reinado do nosso Senhor lá em cima. Ele vai dar. Tem muita curiosidade importante aqui. A gente não. Para entender como funciona o reinado do nosso Senhor, este capítulo aqui é perfeito. Amém? Eu não lembrava deste capítulo aqui. Quando eu li, eu fiquei maravilhado com esse capítulo, com a importância desse capítulo. Amém? Eu acho que tanto esse capítulo aqui, como o livro de Jó e o Apocalipse, são os que mais revelam sobre como funciona lá no céu. Amém? Então vamos ler este capítulo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então a gente vê aqui um temor do rei de Judá, né? Que ele queria, não queria para peleja, para batalha, antes de consultar o nosso Senhor. Que nós possamos ser assim também. Antes de você tomar uma decisão importante na sua vida, consulte ao Senhor, leia a palavra de Deus, faça essa pergunta: como o Senhor Jesus faria, né? Se tiver algum exemplo da vida dele ou de algum ensinamento dele, aplica na sua vida e em nome de Jesus Cristo vai dar certo, amém? Mas se é algo que não tem nas escrituras, peça revelação, peça um sinal para Deus, tá? Mas nunca vá sozinho, tá? Nunca vai na incerteza, na dúvida. Vai na certeza quando Deus te confirmar, amém? E aí o rei Josafá, ele queria essa certeza e pediu ao Acabe, só que o Acabe não temia Deus, né? Então ele vai consultar os seus profetas, que eram profetas de Baal, eram profetas de outros deuses, né? Então vamos ver o que vai acontecer? Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Então entre esses 400 aqui houve unanimidade. Todos eles confirmaram que ele podia ir à batalha, que ele seria vencedor, né? Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda alguém profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então aqui o Josafá, ele estava com o pé atrás com esses profetas aí, né? Ele percebeu que esses profetas estavam falando apenas aquilo que o rei queria ouvir. Então ele queria saber, consultar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, né? E eu creio que Deus estava usando aqui do Josafá para poder julgar o Acabe, né? A gente está vendo aqui que o Acabe, ele está tomando más decisões, más escolhas. Em vez de consultar o Deus vivo, ele opta por consultar os profetas de outros deuses, né? Profetas falsos. Quantas pessoas são assim? Preferem consultar astrologia, preferem consultar cartomantes, preferem consultar centros de médiums, né? Para ver o seu futuro, em vez de consultar o Senhor, o Deus vivo, de buscar uma palavra na igreja e ter uma revelação pelo Espírito Santo de Deus. Não vão consultar espíritos enganadores, né? Então isso até hoje é dessa maneira, né? Nada mudou. Mas o Josafá, ele queria ouvir do Deus vivo, tá certo? Aí ele vai fazer uma pergunta aqui: não tem um profeta aqui do Deus verdadeiro? Só tem esses profetas aí que falam que você quer ouvir, né? O Acabe vai falar para ele agora aqui que vai ter um profeta de Deus ainda, né? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Mica, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então aqui ele falou: Só tem um Mica, mas isso aí nunca fala bem de mim, né? Então o Acabe é como aquela pessoa que já trocou de igreja várias vezes. Por quê?
E sempre que ele escuta uma palavra contrária à sua vontade, ele sai de uma igreja e vai para outra. Ele vai escutar, ele vai procurar um lugar que vai falar aquilo que ele quer ouvir, né? O rei Acabe era dessa maneira, né? Ele não queria ouvir a verdade, ele não queria mudar a sua vida, né? Quantas pessoas preferem continuar no seu pecado e vão procurar uma igreja que aceita ele dessa maneira, né? Então, nada mudou. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que tem que ter transformação, tem que ter mudança de vida, tem que nascer de novo, né? Aqui, o Acabe, ele só gostava de ouvir aquilo que lhe agradava, né? O apóstolo Paulo falou, né, que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos ouvidos, né? Não iam aguentar a sã doutrina, né? E iam buscar outras palavras que os agradassem, né? Então, cada vez mais as pessoas estão procurando doutrinas que o caminho é largo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que o caminho é estreito para a salvação, né? Então a gente tem que se adequar ao caminho, e o caminho é Jesus Cristo, né? Para você passar no caminho estreito que é Jesus Cristo, você tem que se adequar e procurar imitar os passos de Jesus, tá bom? O cristão, ele segue os ensinamentos de Cristo e tenta ter uma vida de acordo com os ensinamentos que ele nos deixou, amém? Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traz-me depressa a Mica, filho de Enlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizaram na sua presença. E Zedequias, filho de Canaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumir. Então esse Zedequias aqui, ele vai dos 400 profetas falsos, esse aqui foi o que mais se destacou. Ele fez até chifres de ferro, simbolizando que o rei Acabe e o Josafá iriam ferir os sírios com aqueles objetos lá, né? Então é tudo isso para chamar mais atenção para si próprio, né? Para tentar enganar o rei Acabe e o Josafá. E vocês vão ver o que está por trás disso, amém? O profeta verdadeiro Mica vai revelar tudo. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramate e a Gileade, e prepararás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Esse Senhor que eles estão falando aqui não é o nosso Deus, né? É o Senhor deles lá que eles adoravam, né? Eles eram profetas falsos. E o mensageiro que foi chamar a Mica falou-lhe dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Olha só aqui como que o mensageiro falou para o Mica, né? Olha só, todos os 400 profetas falaram bem para o rei, então você também faz favor de falar bem dele também, né? Santo Deus. Agora aqui, olha aqui a resposta do Mica. Porém Mica disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Então que nós sejamos como Mica. Quando alguém te fizer uma pergunta para você sobre a Bíblia, não fala aquilo que aquela pessoa quer ouvir, não. Se a pessoa é idólatra, você fala: olha, nosso Senhor ensinou que lá em Êxodo 20 está escrito que não farás imagem de esculturas para as adorar, nem se curvar diante delas. É mandamento. Deus escreveu com o seu dedo. Então você tem que falar a verdade para essa pessoa, né? Se a pessoa um amigo seu te fez uma pergunta sobre o que você acha da Bíblia, se ela é uma pessoa, se ela é médium, você vai falar: olha, lá em Levítico está escrito para a gente não consultar os médiuns, que são espíritos enganadores, que têm contato com essas pessoas. Então vocês têm que falar a verdade. Mesmo que você perca a amizade, mesmo que as pessoas da sua família fiquem tristes com você, fale a verdade, porque a verdade liberta. Agora, se você falar aquilo que aquela pessoa quer ouvir, ela vai continuar no erro, e você será culpado do pecado dela, amém? E no dia do juízo você vai ter que prestar conta diante de Deus por causa dessa sua negligência. Se você conhece a verdade, fale a verdade. Se você viu que uma pessoa é mentirosa e você ama essa pessoa, você tem que falar: olha, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que os mentirosos não entrarão no reino do céu. Para de mentir. A mentira vai trazer consequências ruins para você. Quando as pessoas descobrirem a verdade, elas não vão mais confiar em você, né? Então fale assim, fale com amor, não fale com arrogância. Convida ela para a igreja. E não fica falando sem a pessoa te perguntar. Se a pessoa te perguntar, quando você vê que tem abertura no coração dessa pessoa, aí é o momento de você falar da palavra. Aqui chamaram o profeta para ele falar. Então aqui Deus criou uma oportunidade para o profeta falar. Então fale quando Deus criar a oportunidade para você falar, amém? Não seja aquele crente chato que fica falando para pessoas que não quer ouvir. Tem pessoa que não quer ouvir,
Tá? Não perca tempo com essas pessoas que não querem ouvir. Agora, aquelas pessoas que te perguntam, que mostram interesse, essas, o Espírito Santo guiou elas até você. A essas sim, você tem que falar a palavra de Deus. Amém? Verso 15. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Mica, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixamos de ir? E ele lhe disse: Sobe, e serás próspero, porque o Senhor o entregará na mão do rei. Santo Deus. Então, aqui ele falou com ironia, tá? E o rei Acabe vai perceber que ele está falando com ironia aqui, né? Ele já falou isso bem irônico assim, para mostrar que como que os profetas, os 400 lá, estão falando só aquilo que o rei quer ouvir, né? Então ele também fez igual, com um tom de ironia, para o rei Acabe perceber que eles estão tudo mentindo lá. O Acabe já percebeu que é a resposta do Acabe. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurei que me não fales, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetizará de mim bem, senão o mal? Né? Então o Acabe, por que ele tem essa impressão? Porque ele está sempre no erro. Se ele transforma, se ele muda de vida, o profeta vai falar bem sobre ele. Mas como ele persiste nos erros, o profeta de Deus tem que continuar corrigindo. A mesma coisa um aluno e a professora na escola. O aluno está fazendo a lição tudo errado, a professora tem que corrigir a lição. Fala, você tem que melhorar isso. Aí o aluno já não aguenta mais ouvir aquilo lá, né? Mas de novo isso, de novo. Mas ele está errando toda hora, né? Enquanto ele não terminar, não arrumar aquilo que ele está com dificuldade, o professor não vai desistir dele, né? Isso aqui é amor, tá? Então Deus, ele não é chato com a gente. Ele nos ama, ele quer que a gente melhore. Então ele vai falar, ó, para de mentir, ó, para de roubar, melhora nisso, melhora naquilo, porque ele quer que a gente alcance a perfeição. Amém? Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor. Aqui essa é a parte mais importante do capítulo, tá? Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Então todo o exército do céu, que são os santos anjos, né? E são os santos que já morreram, né? Em Cristo Jesus. Nessa época que ainda não tinha os santos, né? Então aqui era só os anjos, né? Só depois que Jesus Cristo veio aqui à Terra e morreu na cruz, que os homens foram libertos, né? Então todos aqueles salvos, Abraão, Isaac, Jacó, eles ficavam lá no seio de Abraão, né? Depois que Jesus Cristo veio fazer sua obra de salvação, eles puderam subir aos céus, né? E estão lá junto com o nosso Deus, junto com o exército dos céus, amém? Mas nessa época aqui, era apenas os anjos do Senhor, tá bom? E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro doutra. Então olha só, aqui como o nosso Deus, ele dá liberdade de escolha, né? Ele não é um Deus ditador. Ele está perguntando quem vai, quem se habilita aí, né? Ele não está mandando só, vai você, né? Quem quer ir, quem deseja ir, né? Fazer essa missão como é que é a palavra aqui? Induzir. Olha só, tem cristãos que acreditam na predestinação, né? E acreditam que Deus já traçou todos os nossos caminhos, né? Eu não creio nisso. Eu creio no livre-arbítrio, né? Tem pessoas que não acreditam no livre-arbítrio. Eu respeito, mas não é bíblico, né? Aqui está falando que o Senhor dá escolha. Deus está dando escolha lá no céu para ver quem deseja ir fazer a missão, cumprir a missão. E também Deus vai dar escolha ao Acabe. O que o nosso Senhor vai fazer? Ele vai permitir que um ser desses aqui venha tentar ao Acabe. E se ele caísse nessa tentação, ele seria julgado por isso. Mas se ele decidisse a tomar essa decisão correta, ele não seria julgado. Amém? Então é assim, é simples assim, livre-arbítrio, tá bom? Foi assim em todas as histórias, tá? E tudo, como Deus é soberano também. O mal tem que pedir permissão ao Senhor para poder tocar em alguém, né? Aqui Deus está chamando quem que quer ir lá induzir o Acabe ao erro para eu poder julgar ele, porque ele já cometeu muitos erros. E agora eu quero fazer esse último teste com ele. Se ele falhar nessa também, aí acabou para Acabe, né? Nós passamos por muitos testes. Então vamos tomar as decisões corretas na nossa vida. Porque está escrito, né, que tem uma medida. Deus tem uma medida. Quando a gente ultrapassa a medida da iniquidade, da maldade, aí vem o juízo sobre nós, tá bom? Então vamos tomar cuidado para não passar
Deus tem paciência, ele é longânimo, ele é paciente, mas tem limite, tá bom? Então todo mal tem limite aqui na terra. E a pessoa é julgada, tá? O Acabe era o último teste dele. Então aqui nosso Deus, ele dá liberdade de escolha e ele é aberto a opiniões, né? Porque aqui, ó, a pergunta que nosso Senhor fez: quem induzirá Acabe? Ou seja, quem que se oferece a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então cada um tinha uma opinião sobre como iam induzir o Acabe, né? E Deus estava escutando, né? Deus estava aberto a opiniões, né? Verso 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. Ou seja, o espírito, que é da parte do inimigo, né? É ele que nos tenta, né? Ele é que é o tentador. Né? Por que Deus não destruiu o inimigo depois da queda? Porque ele tem uma função, ele é o tentador. Ele e os anjos caídos, eles têm a função de nos tentar aqui para a gente ser aprovado nos testes ou reprovados, para ver quem vai para o céu e quem não vai herdar a vida eterna, amém? Então aqui a função do inimigo é essa, né? E aqui ficou bem claro que por isso que Deus permite ele existir ainda, né? A sentença dele já foi dada, né? Ele vai ser jogado no lago de fogo, mas só depois que toda a humanidade, todas as almas que vêm para a terra aqui forem testadas, amém? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Então o nosso Deus gostou da ideia do espírito aqui da mentira, de enganar o Acabe através dos seus profetas, né? Os profetas que não temiam a Deus. Então o inimigo, o espírito da mentira, ele só vai falar na boca daqueles que não creem em Deus, né? Dos falsos profetas. Então quantas igrejas estão sendo usados por esse espírito de mentira aqui, que fala na boca deles? Eles se dizem apóstolos, profetas, mas na verdade quem fala na boca deles é esses espíritos de mentira, né? E como você sabe se é espírito de Deus ou não? Se a pessoa fala algo contrário ao que está escrito na palavra, você já sabe que aquilo é um espírito de engano, um espírito de mentira, né? Verso 23. E agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Aí o Zedequias ouviu isso, ele ficou irado, né? Tem pessoa que não acredita que a boca dele é usada pelo inimigo, né? Além de fazer o mal, ele não aceita que ele é um instrumento da injustiça, né? Que ele é um instrumento do mal, né? Então Zedequias, filho de Canaana, chegou e feriu a Mica no queixo e disse: por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Então aqui ele zombou do Mica aqui, né? Ele deu um soco no queixo dele e falou assim: ué, o espírito de mentira não está em mim? Foi ele que deu esse soco em você então, né? Não fui eu. Não sou eu que estou no meu controle, é o espírito que está falando. Então ele zombou do Mica, né? É óbvio que o espírito de engano, ele não esses profetas aqui, eles não estavam possuídos, né? Pelos espíritos maus. Mas o espírito mau induziu eles a mentir. Sabe aquele pensamento que fica na tua cabeça? Faz isso, faz aquilo. Os bons pensamentos é o Espírito Santo que fica te induzindo a você tomar a decisão correta, né? E os maus pensamentos são esses espíritos de mentira induzindo você a fazer coisas ruins. Aquele espírito vai lá, bebe mesmo. Vai lá, só mais uma droga. Só fuma mais um cigarro. Vai lá, só mais essa mulher você vai adulterar. Esses pensamentos maus são os espíritos maus induzindo você ao erro. E se você ceder a essas tentações, a esses maus pensamentos, você será julgado por isso, tá bom? A gente só é julgado pelo aquilo que pelo que a gente pratica, não pelo que a gente pensa, tá bom? Mas tudo começa no pensamento. Então, a gente está nessa guerra constante entre espírito e carne, tá bom? A qual você vai ouvir? Então, vamos tomar cuidado, tá? E disse Mica: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então Mica tinha tanta certeza do que ele estava falando. Olha, aí ele falou pro Zedequias assim, né? Olha, você vai ver que eu estou falando a verdade quando a Síria vir aqui destruir tudo e você ficar entrando de quarto em quarto se escondendo com medo de morrer. Aí você vai perceber que eu estou falando a verdade e que da tua boca sai o espírito de mentira, né? Então disse o rei de Israel: tomai a Mica e tornai e traz-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim: diz o rei, metei este homem na casa de cárcere, e sustentá-lo-ei com o pão
da angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. Olha só esse verso 27 aqui, para quem se diz profeta, né? Você vê o profeta andando de carrão, você vê o profeta, é, a igreja lotada. Esse profeta está falando espírito de mentira, tá? Porque ele não está apontando o erro de ninguém, não está apontando o pecado de ninguém, não está transformando a vida de ninguém, né? Só está induzindo e atraindo pessoas para o erro, para o caminho largo que leva à perdição. Mas os verdadeiros profetas são perseguidos, são humilhados, né? A gente viu isso, todos os profetas sofreram bastante, os reis não davam atenção para eles, a maioria dos reis não dava atenção para eles, foram presos. A gente viu João Batista, ele profetizou contra o Herodes, que ele estava em adultério, e por isso foi preso, e depois foi morto, teve sua cabeça decepada e servida numa travessa de prata, Santo Jesus Cristo. Esses são os profetas verdadeiros, os que são perseguidos e mortos por amor à palavra de Deus, né? Agora, esses profetas de igreja cheia e muito dinheiro no bolso, esses aí, como a gente está vendo aqui, pela palavra de Deus, são espíritos de mentira falando na boca deles, né? E disse Mica: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve todos os povos. Então aqui ele falou para todos os povos da terra que a palavra de Deus não volta atrás e que com certeza o Acabe não iria voltar porque ele tomou a decisão errada, preferiu acreditar no espírito da mentira, do engano, do que acreditar no Deus vivo. Até quando você vai se enganar, meu irmão? Até quando você vai se enganar, minha irmã? Jesus Cristo é a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Não importa se você foi criado em outras religiões. Essas religiões não podem fazer nada por você. O único que pode fazer alguma coisa por você é Jesus Cristo, o verdadeiro. Então entregue sua vida para Ele hoje, aceite a Ele como seu Salvador e teu Senhor, e você terá vida eterna para tudo sempre. Essa é a palavra para nós todos, que todos nós temos esse temor dentro do nosso coração, de não importa a circunstância, não importa se a maioria fala algo a favor de alguém, se isso é pecado, você tem que ir contra a maioria, amém? Lá quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, a maioria falou, crucifica-o, né? Você falaria o quê? Você iria junto com eles? Falaria crucifica-o também? Ou você falaria, liberta ele que é um inocente, é um justo? Santo Deus. O que você falaria? Então toma cuidado, quando a maioria fala alguma coisa, desconfia, tá? Porque a maioria vai pelo caminho largo, que leva à perdição. Vamos seguir o caminho estreito, que é Cristo Jesus. Essa é a palavra para nós hoje. Deus seja louvado.